Olá, boa noite, quartou, é assim que hoje o povo fala, né? Quartou, quarta-feira, dia de mais um Amar e Conectar, dia de entregar conteúdo precioso a todas aquelas, seja mãe, seja avó, seja educadora infantil, que busca sim a cada dia melhorar e entregar o melhor para essas crianças que são sim a esperança de um Brasil melhor, de vivermos com muito mais saúde emocional. E esse é o meu objetivo diante deste projeto que eu venho desenvolvendo, o qual eu nomeei Amar e Conectar. Boa noite a você que estará comigo ao vivo aqui em instantes. Quem for chegando, vai clicando no coraçãozinho, vai chamando mais pessoas para poder ter acesso a esse conhecimento, essa entrega tão importante que com certeza sempre agrega todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que têm esse mesmo interesse de ver com certeza seus filhos jovens, adultos, numa vida muito mais assertiva, com muito mais qualidade de vida, com muito mais conhecimento naqueles momentos que são primordiais na nossa vida adulta, que é a tomada de decisões. Que a gente possa fazer parte dessa construção, que nós possamos ser, de fato, aquela base que eu já venho trabalhando com vocês aí em algumas de muitas lives, muitos convidados que eu já trouxe aqui para partilhar também muito conhecimento para a construção de tudo isso, certo? E você que talvez esteja impossibilitado de estar conosco aqui ao vivo nesta noite, possa estar assistindo aí posteriormente a esse encontro. Hoje trago uma convidada, Sandra Guimarães, também formada em coach, inteligência emocional, trabalhando aí, ajudando, contribuindo para as pessoas buscarem esse conhecimento, esse amadurecimento que envolve as nossas emoções, que pesa aí muito, né, no nosso dia a dia, em todas as nossas decisões, com certeza. E nós precisamos sim, já trouxe aí também no mês passado, né, esta importância desse olhar para a sua saúde mental, certo? Então, boa noite para quem está chegando. Logo eu vou chamar a minha convidada Sandra. Nesta semana a gente vai falar um pouquinho de um tema que também gera aí para muitas mães dúvidas, né? Ou às vezes a gente na correria acredita que é a mesma coisa, mas meu filho é autônomo, meu filho é independente, meu filho faz isso sozinho. E hoje a gente quer dar esta clareza, né? O que de fato vem ser autonomia? Como eu estou contribuindo para que meu filho seja uma pessoa autônoma, né? Para que aí sim se torne uma pessoa independente. Qual é a importância desse desenvolver a independência? E eu já trago um pouquinho também aqui em algumas lives que eu conversei, isso já vem aí desde, né? De você trazer confiança, clareza, não instruir medo, não instruir pressão. Então hoje com essa convidada Sandra, a gente vai trazer um pouquinho desta clareza no dia a dia. Como que eu, como mãe, como educadora, como avó, de repente tantas crianças que ficam aí aos cuidados dos seus avós, podem estar sim contribuindo para a formação e desenvolvimento de uma criança se tornar mais autônoma e mais independente. Então, desde já, meu muito obrigado. Vai compartilhando, vai chamando todo mundo aí no coraçãozinho. Manda aviãozinho para todas as mamães que você conhece, para todos os professores, educadores, avós, para os seus amigos que talvez ainda vão ser pais um dia. Já começa aí de maneira assertiva, ok? Vou fazer uma breve introdução então do assunto antes de eu chamar a Sandra. Deixa eu só cumprimentar aqui quem está entrando. Boa noite, boa noite. Vai convidando todo mundo e com certeza amanhã quero estar disponibilizando aí no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, vai lá, se inscreve, tem treinamento, todas as minhas lives também estão lá, porque eu gosto de que as pessoas tenham muitos acessos. E ainda tem aqueles que não são íntimos das redes sociais e gostam do YouTube, e lá fica às vezes até melhor assistir
Então fique à vontade, todo o meu conteúdo eu estou sempre disponibilizando também no YouTube. Quero até aprimorar para daqui a pouco estar fazendo algumas aulas gravadas lá, abrindo workshop, abrindo um novo treinamento, então conciliando Instagram e YouTube. Ok? Boa noite para quem está chegando e vamos dando introdução ao nosso assunto para a gente também não postergar muito a nossa noite, certo? Sandra, educadora, como eu já falei, também formada em coach, né? Ela também fez formação em educação parental, por isso que ela vem contribuir. E mais do que isso, também a experiência de mãe, né? Que se dedica, cuida aí também dos seus dois tesouros. Então, ela pode trazer um pouquinho desta bagagem, como é o dia a dia, confirmar aquilo que eu em muitas lives já falei para você. É fácil? É simples? Não, não é. Mas, ao mesmo tempo, não é impossível. É algo muito alcançável e é algo muito importante de ter esse olhar, de se dar esta prioridade. Então, acredite em você, olhe para você, descubra os gatilhos que te impedem de buscar fazer tudo isso de forma muito mais assertiva, sabendo que você terá muito mais alcance aos resultados e seus filhos vão sim ter vida muito mais leve, muito mais saudável, principalmente tornar-se adultos muito mais seguros. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos chamar a Sandra então, para a gente já dando início ao nosso tema. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Entrar ao... Vamos ver, cadê você, Sandra? Vamos ver só um pouquinho. Ela entra e a gente já faz a introdução. E você aí, ó, vai chamando, vai clicando no aviãozinho, vai chamando todo mundo, vai compartilhando. E que se você não puder estar aqui amanhã, está no meu feed, estará no meu YouTube, para que você possa compartilhar aí com as pessoas que gostam desse assunto também. Boa noite, Sandra. Ei, Patrícia, boa noite. Aqui travou para mim, ficou... demorou a chegar. Nossa, que Desde honra ser já, convidada pela Patrícia, né, gente? Nossa, tá transbordando muito conteúdo bacana, né? Isso é importantíssimo pra gente. A gente que tá na mesma formação aprende uma com a outra, né, Patrícia? Então, assim, eu fico muito feliz por tudo que você tá transbordando aí. É uma honra para mim conversar aqui com você nesse bate-papo. obrigada, obrigada, eu que diga. Como eu falei, a gente está aqui para construir e principalmente, né, para transbordar. Que graça teria, né, como diz nosso mentor, nós estarmos obeso de conhecimento, obeso de cultura e achar que resolve estar sabendo, né? Mas que não, que Uhum. transbordar e passar isso para os outros nos torna ainda melhores e é muito mais eficiente o resultado. Fala um pouquinho, Sandra, do teu trabalho, do teu dia a dia, para depois a gente então entrar aí na primeira pergunta, que é fazer essa diferenciação, essa explicação para quem vai assistir esse conteúdo sobre autonomia e independência. Pode falar Eu de acho que você você. deu uma resumida já completa aí, né? Eu fiz a formação de coach emocional, né? A gente estava na mesma turma, né, Patrícia? A gente tem até um grupo juntos, né, que se uniu, que na verdade, aquele grupo foi assim uma inspiração para mim, sabe? Me contribuiu muito, porque tinham pessoas, né, igual você, que tem uma história de vida que me emocionou muito, me inspirou muito, e a gente aprende ali, nessa questão da inteligência emocional, a gente aprende a olhar tanto para o outro com o coração aberto, né, e aprender mais ainda com o outro. Então, assim, a formação em coach contribuiu muito comigo, muito mais até pelas pessoas com quem eu me relacionei. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, da gente estar se relacionando, buscando relacionamentos que estão no mesmo objetivo, com o mesmo propósito que o nosso. Nós que somos mães, por exemplo, que estamos buscando um conhecimento para contribuir com a vida adulta dos nossos filhos, que a gente possa buscar outras mães que estejam no mesmo caminho, né, no mesmo projeto, para que a gente possa adquirir e praticar, né, esse conhecimento, porque não basta só a gente ouvir, a gente tem que discutir, tem que conversar para a gente poder internalizar isso. Então, esse grupo que a gente faz parte, que o Luiz estava aqui também, isso me Boa acrescentou muito na noite, minha Luiz. vida. Boa noite, Luiz. E eu fiz a certificação também em educação parental da disciplina positiva. E hoje eu tenho praticado muito mais assim,
na minha vida pessoal, sabe, Patrícia? Eu acho que o mais importante é que isso se torne verdade para mim, né? Então a gente sabe que a gente tem desafios todos os dias, que a formação, o conhecimento não vão mudar a nossa história, né? Mas que a gente com a prática, com a vivência, né? Com o diálogo, com a conversa, com pessoas como você, né? Que estão aqui transbordando, a gente ficar ouvindo, né? E ter essa conversa aqui é muito bom. É igual você falou, né? A gente tem que transbordar também porque a gente aprende. Toda vez que eu falo um pouquinho, né? Eu aprendo mais A gente ainda. Então, registra. exatamente. Então, assim, é um exercício tanto para quem está ouvindo, né? Que a gente está a transbordando, que isso também gera para a gente uma gratidão por nós, né? Para a gente mesmo, porque é tão gostoso a gente saber que está contribuindo com o outro, e ao mesmo tempo a gente vai ouvindo novamente aquilo que a gente precisa praticar, que a gente precisa. Porque eu até fiz um post essa semana passada no meu Insta, né, que a gente não pode viver de condição, a gente tem que viver de decisão, e a decisão é diária, né, Patrícia? É todos os dias, né, em Exatamente. diversas situações do nosso dia. Então é isso, eu vivo hoje por decisão. Então, estou aqui. Resumindo, é esse meu histórico no momento. Conta aí, teus filhos estão com que idade, Sandra? Tenho o Eduardo de 5, vai fazer 6 anos essa semana ainda, ó. E a Manu de 3. Tem 2 anos de diferença, as crianças. Legal, o meu tem 10 de diferença e tá tudo certo. Tá. Foi até bom, né? Que um contribuiu com o outro, assim. É, nem sempre é tão, né, Hum, bonitinho assim, mas A eles, o gente nunca importante é que sabe eles qual estão. que é melhor, né? O melhor é o que a gente está vivendo, né? Exatamente, né? E é por isso até vou iniciar para a gente falar um pouquinho de autonomia com uma frase que eu encontrei hoje que eu achei muito bacana e que grande parte da mensagem que a gente vai trazer aqui. Boa noite, Débora. Seja muito bem-vinda, assim Gente. como todos que estão entrando. Que fala muito claramente, né, a importância desta autonomia. É uma reportagem que saiu até na revista Crescer também, e ela termina falando assim, ó, uma criança estimulada, mesmo com um grau severo de comprometimento físico, mental ou motor, pode aprender e sim se tornar independente. Essa independência depende do olhar do seu cuidador. Ou seja, né? Mais uma vez, o que eu trago muito aqui nesse Amar e Conectar, nestas minhas lives, desenvolvendo esse meu projeto, a importância desse pai, dessa mãe, desse responsável por esta vida que está assim em constante aprendizado, né? Ter esse olhar voltado para ela. Só vai ser possível se eu estiver pronta, se eu estiver bem para estar auxiliando e fazer as coisas de forma mais assertiva. E ainda assim, como disse Sandra, como eu repito, não é porque nós estamos em constante busca pelo aprendizado, né? Porque é uma coisa que a Sandra até vai concordar comigo, a gente vai se apaixonando e vai Hum, querendo cada vez mais. Eu estou hum. entrando aí em mais um curso em desenvolvimento infantil baseado na psicologia, porque a gente vai se apaixonando. Não é por conta disso que nós vamos passar, nossa vida vai passar a ser milagre, vai passar a ser Uhum, tudo simples, tudo fácil. Não é, né? Não é por conta disso, uhum. mas é sim a gente ter um autocontrole, a gente ter essa ciência de que é possível se a gente buscar ser mais assertivo. Não é isso, Sandra? Exatamente. O conhecimento é uma fonte, né? A gente tem um conteúdo, mas a gente ter a sabedoria para agir todos os dias é questão de decisão também, né? É igual a Patrícia falou. Então, assim, não muda, até porque as crianças vão crescendo e elas vão mudando a percepção delas, a fase de desenvolvimento delas, e a gente tem que mudar junto, né? Eu acho que, assim, a mãe, se ela tem que estar muito aberta a aprender, né? Porque a partir do momento que a gente tem um filho, a gente aprende todos os dias, né? A gente aprende Nossa, com a fase deles, com a argumentação deles, com o momento deles. Então a gente tem que estar muito aberto. Como a Patrícia falou, também sou assim completamente mergulhada em leitura, em estudo, em livros sobre o desenvolvimento, sobre o comportamento,
porque eu vejo a necessidade, não só para mim, né, quanto para eles. E a questão, a disciplina positiva traz muito isso. Vamos citar uma disciplina, fala assim, a questão não é o comportamento dos nossos filhos, né? A gente traz até na primeira aula da disciplina positiva, vem aquela pergunta assim, né? Como eu mudo o comportamento do meu filho? Na verdade, não se trata das crianças, se trata da gente, né? De mães, Exatamente. pais, de quem está ao redor das crianças. Somos nós que precisamos, né, melhorar as nossas habilidades, porque muitas vezes a gente não tinha consciência, né, das nossas próprias emoções, dos nossos sentimentos, desse controle emocional, né? Então, como a gente não tinha, eu, por exemplo, eu não tinha, né? A gente precisa ter esse olhar para a gente. A disciplina positiva traz muito, né, das diversas situações do dia a dia para a gente poder parar, né, e pensar antes de tomar uma decisão. Pensar, né, o que você está pensando sobre isso, sobre o comportamento do seu filho, o que você está sentindo, né? E depois a gente tomar uma decisão. Porque geralmente a gente é muito impulsivo, né? Eu era muito assim antes de buscar muito estudo, e hoje eu ainda luto muito com isso, porque é questão de hábito, né? Da gente ser assim. E o processo de mudança demora um pouco. Por isso que eu falo que eu tomo a decisão todos os dias de mudar, né? Então, esse parar para pensar, para você sentir, para depois você decidir tomar uma decisão. Então, a busca de conhecimento, né, ajuda muito a gente nesse processo, mas não vai mudar o comportamento das crianças. Eles serão crianças, né, sempre. Né, e criança é criança. Nós que não devemos olhar para eles como crianças, né? Porque nós somos os adultos, somos os responsáveis, como a Patrícia falou, e a gente tem que olhar essa responsabilidade com algo mais, porque hoje em dia, assim como veio a internet, com o desenvolvimento de muita tecnologia, também está falando-se muito da inteligência emocional, né, do olhar para dentro, do autoconhecimento, porque isso tem comprovações científicas, né, tem comprovações bíblicas de quanto isso é necessário, né, quanto isso é Faz a importante para o diferença. relacionamento social, para a empresa, para a família, para todos. Então, o que a gente está falando aqui não é só sobre criação de filhos, né? É o relacionamento social, é em si, é tudo. A inteligência emocional é bem isso, né, Patrícia? É tudo. É, com certeza. E aí, então, já te convido, né? Vamos esclarecer aí, vamos é, deixar mais elucidado, né, Sobre para as pessoas essa diferença, né? Eu ter uma criança autônoma é diferente de eu ter uma criança independente. Um exemplo muito prático, né? Que os pais dizem, ah, minha criança já se vira, já amarra o tênis sozinho, já come sozinho, vai para a cama sozinho. E aí, então, você trazer um pouco dessa clareza, né? Qual é a diferença? Eu sentir que, poxa, minha criança está vivendo, está desenvolvendo autonomia. Qual é essa percepção? Qual é a diferença, Sandra? Eu adorei aquele post que você fez hoje. Eu acho que você fez um resumo completo, né? Que você colocou ali que a autonomia é decidir, né? A questão da decisão, de fazer escolhas, de tomar iniciativa. Eu até anotei aqui também para a gente não se perder. Sobre quem Uhum. tem autonomia, as crianças que têm autonomia, elas conseguem identificar os problemas. A autonomia é a propriedade de se governar, né? E a independência é se realizar, é a capacidade de realizar ações sozinhos, né? Mas a independência fica muito, para mim, no meu olhar, muito para o lado físico, né? De ir, de fazer, mas sozinho. A criança não tem Nasce. aquele raciocínio interno, ela não tem a internalização de para que ela está fazendo aquilo, por que ela está fazendo aquilo, qual que é a consequência do que ela está fazendo. Né? Então, a criança, muitas vezes a gente fala, igual você falou, Patrícia, tá amarrando, tá calçando tênis, minha filha é autônoma, independente, tá comendo sozinha, minha filha é autônoma, independente, mas emocionalmente, como ela se sente? A autonomia é muito mais relacionada ao emocional do que ao ato, né, de fazer, ao físico. Pode falar, Patrícia, quer falar? Não, eu só ia completar isso, né? Porque tem muito essa dificuldade, né? E eu trouxe essa frase, né? Da criança estimulada, tendo essas vezes debilidade, e eu trago para quem conhece, né? Vi bastante gente aí, provavelmente convidados da Sandra entrando na live, ou que vão
assistir posteriormente, eu gosto de resumir, né, um pouquinho a minha história para quem não me conhece, acompanhar aí no meu feed, em breve meu segundo livro, em breve esse projeto maravilhoso que só tem a contribuir com todos, né? Então eu tenho um filho sim que tem todo esse atraso cognitivo, tem um atraso motor, considerado um milagrinho, né? Porque ele não tem o lado esquerdo, né? E aí, para mim, foi o primeiro desafio buscar até a formação, conhecer mais, para auxiliá-lo, para poder compreender como que ele ia funcionar, como que eu poderia ajudar ele a estar constantemente desenvolvendo. Claro que cada criança típica ou atípica tem o seu tempo para tudo, mas vai ser diferente dependendo dos estímulos que ela recebe. Então, eu também trago sempre nas lives, né, a importância de nós termos essa consciência. A criança, ela vem como um HD zerado de um computador. E tudo que ela vai recebendo de informação, ela vai armazenando. Então, muitas vezes, quando você pai, quando você mãe, rotula essa criança, de repente isso também vai entrar um pouco na autonomia, né? Sim. Ah, porque você é lento, deixa que eu Uhum. faço, né? Deixa que papai te ajuda que eu tô com Exatamente. pressa, né? Isso a gente até ia falar um pouquinho para frente, mas já encaixou aqui. Tá Eu tô ótimo. inibindo essa criança de buscar isso, de viver isso sozinha, de se desenvolver. Então, ajudar o Vicente, para mim, já desde o ano passado, quando eu busquei a formação, compreender como esse cérebro dele funciona, tendo 100% emocional, que é o nosso lado direito, mas poder ter essa percepção que sim, ele está desenvolvendo autonomia e independência. Então, quando eu encontrei essa frase hoje, eu falei, poxa, eu tenho que trazer ela aqui porque faz sim todo sentido, né? Para a gente botar sempre possibilidades de ter um olhar para essa criança, acreditando nela, deixando, permitindo ela ser ela, né? É isso que eu Exatamente. queria completar. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre autonomia e independência, já tem um tempinho, e eu vi um artigo, até algum post, um site sobre questão de idosos, né? Um exemplo. Então, assim, às vezes o idoso, ele está numa cadeira de roda, ele está inabilitado de se mover, ele depende de alguém para cuidar dele, mas ele continua tendo autonomia de tomar decisões do que ele precisa ou não precisa, né? Do que ele quer fazer ou não fazer, entendeu? Então, assim, é uma diferença bem clara de autonomia. Às vezes a criança ela não pode fazer, não tem altura para poder fazer alguma coisa, ou não é apropriado para a idade dela, mas ela tem autonomia, sabe, de falar, me Pedir. ajuda, né, de pedir, de tomar iniciativa, de tentar fazer, mesmo que ela veja que não dá conta. E é isso que a gente tem que abrir, né? Deixar que a criança, permitir, né? Deixar que a criança, claro, de modo seguro, que seja algo que não Orientar. traga nenhum risco, né? Mas a gente permitir que a criança faça. Né? Então, é muito para esse lado, Patrícia, é para o lado emocional, como você falou, do rótulo, né? Da gente, tudo a gente falar assim, não pode, você não faz nada certo, derrama um leite, em vez da gente deixar a criança ir lá limpar, a gente fala, nossa, mas que sujeira, sabe? Assim, não é fácil. Às vezes não é fácil nem a gente deixar limpar, porque é questão automática da vida, da corre-corre, da rotina, a gente quer resolver tudo. Eu era uma pessoa que eu não deixava ninguém fazer nada para mim. Eu falava assim, eu era super independente. E eu percebi que eu realmente era independente, mas eu não tinha autonomia nenhuma. Por quê? Porque as minhas decisões não eram as melhores para mim. Elas não se condiziam comigo mesmo. Era muito mais pelo que o outro fazia, pelo que eu via na necessidade das pessoas que estavam à minha volta, do que pelo que eu realmente queria. Então, assim, hoje, na vida adulta, a gente vê essa diferença. Né? Nós somos completamente independentes, podemos sair, dirigir, fazer isso ou aquilo, e as nossas escolhas. A gente tem autonomia? A gente está decidindo por nós mesmos? Assim, pelo quem eu sou, pelo que eu gosto de fazer, pelo que eu amo? Ou você está decidindo né, pela questão da família, decidindo só pensando no marido, por exemplo, né? E a gente, apesar de ser um só com o marido, a gente também tem individualidade. Nossa, a gente não pode colocar a nossa expectativa de vida, né? Colocar, porque senão a gente começa a exigir do outro
E a gente se frustra, né? A gente começa a colocar tudo no outro, a expectativa começa a viver pelo outro e a gente para de se amar, para de se perceber, né? E aí acaba que os relacionamentos não vão adiante, né? Então essa questão da autonomia, ela vai muito além da infância, é muito ampla. Então, assim, a importância da gente desenvolver desde o primeiro dia de vida, da gente conversando com as nossas crianças, que a autonomia não quer dizer só que ela vai pegar algo com a mão, mas é conversa, é sobre sentimentos, é sobre nomear o que você, mãe, está sentindo, para que não permita também que esse sentimento passe para a criança. Não sei se você já leu aquele livro do Encontro, A Maternidade Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Esse ainda Eu não. amo ele, porque ela até traz exemplos de separação, como eu me separei, então eu acho muito importante isso. Ela fala da honestidade emocional, sabe? Da questão de a gente estar sentindo alguma coisa, tá ali triste, e parece que a criança não está sentindo, e está Eu sentindo. Em silêncio ela tenho, percebe. Pode falar, tem algo Patrícia. parecido no Educar Sem Pirar, da Nanda Perim, fantástico também. Só deixa eu responder, Eliane. Boa noite, Eliane. O tema hoje da live é autonomia e independência. Você perdeu pouca coisa, mas depois vai estar gravado. Volta lá e assiste o início, mas fica aí que tem muita coisa bacana, muito conteúdo interessante ainda, tá bom? Seja bem-vinda. E ela fala também muito parecido com o que você falou. Para a gente, como adulto, a gente quer o tempo todo se achar muito certo, muito resolvido, e acaba que Uhum. aí não admite para a criança as suas, né, os seus erros, quando você erra, ser humilde, ser sincero, bem que a Sandra falou, saber que essa criança, desde esse primeiro momento, vai entendendo que quando ela chorar, que quando ela passar por uma frustração, né, que são as primeiras aí de querer um brinquedo que de repente os papais não podem comprar nesse momento, ela já vai, opa, minha mãe já passou por algo parecido. Vai fazendo associações. Lembrar sempre dessa importância. Nós somos o espelho. Nós somos a primeira bagagem. Tudo que nós entregamos, eles estão absorvendo. Então, que a gente tenha, assim, sempre, isso eu falo em todas as lives, né? Esse cuidado. O que você está entregando? O que você está transbordando para essa criança? Né? Porque aí os pais é tão fácil, né, Sandra? A gente às vezes perde a paciência, a gente grita e daqui a pouco o nosso filho está gritando. Para de gritar, criança, você só grita. Mas aí, alguém ensinou a gritar, né? Alguém na casa grita. Exatamente. Então, é muito importante isso que a Sandra nos traz também, né? Ter esse olhar para as emoções desde o primeiro momento. Não se envergonhar, porque você vai demonstrar em amor, você vai ensinar com amor que você também é humano, que você é fraco, que você também fica triste. Exatamente. E aí depois dessa primeira infância, né, desse primeiro momento, né, desses primeiros dias, que a criança ainda está só ouvindo, escutando, mas não está interagindo completamente, a gente ter essa honestidade emocional com a criança, de falar dos nossos sentimentos, de falar do que ela está passando, se ela está entrando no mercado, se ela está saindo, né, isso tudo vai criando na criança, como diz a Patrícia, já a memória, né, entra no HD, né? Já vai internalizando na criança. E parece coisas muito simples, mas não, isso já vai ligando, né? Fazendo sinapse com as crianças. E aí depois vem aquela questão, né? Que começa a pegar brinquedos. Quantas vezes, gente, é o meu primeiro filho, eu entregava tudo na mão para ele, deixava tudo pertinho. Queria facilitar tudo, eu não sei porquê, acho que foi falta de conhecimento mesmo, né? É Falta de normal. conhecimento e maturidade, entregava tudo. Acho que a bola rolava e ela pegava a bola de volta, né? E aí a gente já vai, né, limitando os nossos filhos, né? Então a autonomia, tudo isso, eu acho que assim, ela abrange todas as questões. E a gente fazer esse exercício de permitir a criança a fazer, a sentir, né, a se doer. Quantas vezes eu assumo muito os meus erros, porque eu acho que assim, é tão bom a gente ver, né, que outras mães passaram por isso, até no nosso coach, no nosso grupo, também na formação da disciplina positiva, eu acho que foi assim, eu recebi tanto acolhimento. Por quê? Porque a gente entra pensando assim, só eu passo por isso, né?
É só eu, não. Eu não vou nem falar nada aqui, porque né, isso acontece só em casa. E quando você vê o que acontece com a gente, acontece com todo mundo. Não muda muito a realidade da minha casa para a realidade de outro. E não é questão social, financeira. Não muda. Somos todos muito iguais, né? Tudo muito igual. Então, eu vendo essas verdades, né, de cada um, eu me senti muito acolhida, porque muitas vezes meu filho chorava e eu falava, para de chorar, eu pedia para parar de chorar. Nisso nossa, o que você limita numa criança? Muitas coisas, gente, muito, 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 muito. Então, assim, a gente permitir que a criança sinta, caiu no chão, acho que a Patrícia já trouxe aqui também sobre o livro Cérebro da Criança, né? Muito, né? E o Trouxe, livro tem uma Cérebro da live, tá Criança. lá, tá aí no meu feed, tá lá no meu canal, bem interessante. Foi um estudo que eu fiz, né? Como eu já falei para você, pela debilidade do Vicente, né? Como era difícil entender e o quanto a gente precisa compreender que para ele essa lógica, esse linear, esse desenvolver de organizar, né, pensamentos, de organizar ações, vai ser muito mais complexo, porque ele é Uhum. 100% emoção, ele é 100% lado direito. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz, e hoje o médico muito surpreso, né, com as coisas que ele faz, com as compressões. Ele tem atitudes autônomas. Mamãe, vem cá, de me chamar, porque ele quer alguma coisa e ele não alcança. Porque a bola está embaixo da mesa e ele não consegue tirar. Ou seja, essa é a clareza que a gente está trazendo para vocês. Né? A criança ter essa autonomia, ela decidir que ela quer e mesmo ela não está conseguindo realizar ainda, ela solicitar, ela te pedir, ela procurar ajuda. Então, esta é a clareza de autonomia para a independência, que a independência a gente pode colocar bem claramente assim, é a ação, é o fazer, sem depender do papai e da mamãe. Elaine, ela comentou ali, né, que ela tem duas, três crianças, uma infelizmente já, né, sofreu uma doença, partiu, você se sinta abraçada, mas que bom que você está aqui. Quanta coisa ainda você pode entregar de poderoso aí para os seus tesouros, né? E a gente sempre diz, a gente tem anjos que olham para a gente porque eles são para sempre, são eternos, presentes de Deus. Eu sempre falo, porque os meus também são dois milagrinhos, duas obras, duas provas vivas do amor de Deus por nós, o que me motiva e o que é a razão de eu estar aqui também trazendo esse projeto que fala muito de mim, da minha biografia. E voltando ao assunto, então, da autonomia e da independência, a gente pode fazer um pouquinho, a Sandra até já palestrou, né, em escolas, aí ela comenta um pouquinho também, esse aspecto dos pais, Sandra, fazerem esse estímulo em casa, né, que depois a gente vai falar um pouquinho do que os pais podem estar fazendo para aprimorar esse desenvolvimento, para contribuir com essa criança. Um pouco a gente já pincelou aqui, mas a gente lista aí alguns tópicos para os pais. Quem quiserem aí, as mães que estão presentes, pega a caneta, anota, faz essas experiências, assim como na live da quarta-feira passada, eu propus que você fizesse. Se alguém que estava na quarta passada ou que viu depois e estiver aqui agora quiser contar, coloca aí se fez a experiência dos 15 minutos, porque é sempre gostoso a gente estar partilhando. Mas agora, falar um pouquinho disso, Sandra, qual vai ser o Como ajudar? benefício na escola, né? No momento da Uhum, educação, do aprender uhum, escolar. uhum. Na escola eu fiz duas palestras, né, aqui na rede pública na minha cidade sobre habilidades socioemocionais, né, que é inteligência emocional, é sobre o relacionar-se com os outros, né, relacionar consigo mesmo, relacionar com os outros. É tudo que a gente está falando aqui, né? E a autonomia, ela permite o que a gente falou, né, desse olhar para si mesmo, né, dele se conectar consigo mesmo, de tomar decisões, de ter iniciativa, de ver um problema, né, de perceber um problema, de buscar a solução. Tá? A autonomia é uma questão de autoestima, né? A criança se sente mais autoconfiante. Eu falo que é o sinônimo de amor próprio.
né? Então, a autonomia é essa raiz. Então, contribui muito no aprender, né? Eu mesmo tive muita dificuldade até agora, recentemente, quando eu comecei com esses estudos, né? De autoconhecimento, inteligência emocional, eu demorei a internalizar isso. Por quê? Porque o meu emocional não permitia. Eu não me sentia capaz por isso ou por aquilo, né? Ou por aquilo outro. E aquelas questões, igual você falou logo no início, as crenças, né, que me limitavam. E é muita questão de decisão, né? De eu falar assim, não, eu não posso, eu não consigo. E não me permitia viver aquilo. Né? Então, assim, eu acho que uma das primeiras necessidades, né, as primeiras importâncias para como a gente estimular os nossos filhos a autonomia, primeiro a gente tem que olhar para a gente, para nós mesmos, sabe? A gente tem que desenvolver em nós, a gente tem que reconhecer as nossas emoções, reconhecer as nossas crenças, o que que a gente acredita, né, que está te impedindo de ter o conhecimento, de buscar o conhecimento, o que que te limita, né? Porque a gente tem que abrir essa parte minha para que eu possa contribuir, né? Então, assim, eu busquei muito mais a a minha cura interior, meus desbloqueios para depois que eu pudesse ajudar os meus filhos, porque eu não conseguia. Era incrível. E as minhas amigas ficavam assim, Sandra, mas você é tão inteligente e tal. Como é que você não tá? Você não tá se sentindo? Eu tô vendo você, você passa o conteúdo e tal, mas eu não me sentia bem com aquilo. Porque questão de bloqueios. Né? A gente até fez uma imersão, né? Que a gente ressignifica muitas coisas, e ali a gente quebra muitas crenças, e assim, foi uma verdadeira transformação para mim em todos os sentidos, né? De me sentir merecedora, de me sentir aceita, de me sentir, de poder olhar para mim e reconhecer, né, as minhas dores, as minhas qualidades, os meus valores. Isso tudo traz, né, a inteligência emocional, da gente se conhecer, da gente se valorizar. Então, a autonomia, como a Patrícia falou sobre escola, eu acho que é a base de tudo, né? Para a criança ir para a escola e se sentir vontade de aprender, né? Ela ter a confiança no que ela está fazendo e a tomar iniciativa. Agora, como estimular a autonomia, né? Vou passar para esse ponto que, como eu Isso. falei, eu acho que o mais importante é a gente buscar se desenvolver, né? A gente buscar melhorar as nossas habilidades para que a gente possa desenvolver os nossos filhos. E é como eu falo, a disciplina positiva, ela faz muito mais para os pais do que para as crianças, porque começa em mim. Só depois que eu tiver a consciência do que está acontecendo, né, ver a verdade, me permitir sentir o que eu estou sentindo, de onde vem, né, o porquê que eu estou sentindo isso, que eu vou conseguir compreender o comportamento do meu filho. E vou conseguir olhar ele como uma criança e eu como um adulto, para que eu possa transmitir para ele o mais importante. Então, assim, eu anotei aqui alguns pontos muito importantes que a gente deve fazer para gerar essa autonomia, é dar escolhas, né? Quando vai vestir uma roupa, qual roupa você prefere, né? Vai tomar um banho, a gente pode já perguntar qual brinquedo você quer levar. Então, assim, em muitos sentidos, né? Dar escolha no alimento, dar escolha na roupa, no banho, né? Se vai sair, né? Não é tudo, claro, né? A maior, vamos dizer assim, tem as escolhas nossas de adultos, mas o que a criança pode escolher é que a gente permita que ela faça essas escolhas, né? Permitir que as crianças executem. Às vezes a criança começa a fazer uma coisa e você fala assim, não, isso não vai dar certo. Ah, É o que a não gente vai dar falou aí no certo. início, né? Tá É sobre comendo, é você rótulos. que tá com pressa, você que quer agilizar o processo, e daqui a mamãe te ajuda, ou na hora de sair, né? Eu Acaba fiz ajudando. muito Não, você tá isso. lento. Eu fiz muito É, isso. Eu falo assim, eu busquei a formação, a educação realmente por desespero. Porque eu via meus pequenos com 3 e 1 ano, né? Que quando eu comecei a buscar muito mais conhecimento, o Eduardo tinha 3 e a Manu tinha 1. Eu falei, gente, como que vai ser os meus filhos quando chegarem à fase adulta? Quando for adolescente, como que vai ser? Porque eu não estou conseguindo administrar isso aqui com crianças pequenas. Imagina, né, na fase adulta. E eu fazia muito isso porque eu trabalhava de dia, trabalhava de noite, então era uma pressa para poder levar para um lugar, para poder pegar para outro. Não deixava calçar, não deixava vestir a roupa, não deixava nada. Tudo com essa pressa. E sim,
é a condição de cada um, né? É a realidade de cada um. Mas a gente tem que aprender, né? Na verdade, se a gente se tornar consciente das necessidades, né, da autonomia, da importância da autonomia e de como a gente pode desenvolver a autonomia, se tornando consciente, a gente pode começar a mudar. E não precisa ser tão rápido, gente, mas que seja aos poucos, mas que seja, que a gente perceba a necessidade disso para o futuro dos nossos filhos, né? Não, a gente não vai dar conta de tudo. Eu vejo assim, as minhas mentoras da educação parental, elas mesmas falam até hoje, né, que elas também não dão conta de tudo, mas que todo dia elas fazem o que podem, fazem o melhor. E eu faço o meu melhor todos os dias. Né? Então, permitir que as crianças executem, né? Mesmo quando a gente está com pressa, que a gente consiga, de alguma Exato. maneira, né, fazer isso, retirar as expectativas, nossas expectativas, que é muito o que a Patrícia falou sobre rótulos, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, gente, que eu achei muito engraçado. Manu, com 3 anos, né? Eu não tinha. Teve um momento que a gente estava na cozinha e eu não tinha arrumado a cozinha, né? E assim, ela gosta de limpar fogão. E aí, não, acho que eu já tinha recolhido as vasilhas, tinha lavado tudo e o fogão não tinha limpado ainda. E eu estava fazendo uma atividade com o Eduardo na mesa. Aí de repente ela, mãe, eu vou limpar o fogão. Eu falei, tá. Aff, Maria, né? Vai ver. E aí ela pegou e começou a limpar o fogão. E eu perto, né? Ela tirou a grade e tal, limpou o fogão daquele jeito, de uma criança de 3 anos. Colocou tudo de volta. E o fogão ficou daquele jeito, né? Você imagina, todo sujo. Mas ela falou, tá bom? Ela falou, mãe, terminei. E eu olhei assim e falei, nossa, filha, que bom, né? Ficou bom, do seu jeitinho, mas ficou bom. Mas você acha que pode melhorar? Né? Aí ela falou, eu tô vendo uma sujeirinha aqui, mãe. Aí ela foi lá e tirou. Ou seja, eu deixei ela executar. Né? Se eu colocar a minha expectativa, eu vou ficar ensinando a criança, né? Corrigindo antes que ela faça. E a gente tem que permitir que ela faça primeiro. E depois a gente pode nomear uns pontos, né? Eu até anotei aqui a Maria Montessori. Você já leu livros dela também? Ela é ótima, gente. Ela é a mãe da autonomia. Ela é a mãe da autonomia. E ela fala, né, que o adulto é o principal obstáculo, né, da criança para desenvolver autonomia, justamente porque a gente para antes. E eu guardei uma coisa que a Maria Montessori falou, porque eu fiz muito exercício aqui em casa, de não corrigir as crianças, né, de, assim, indicar, mas não corrigir. Manuela, por exemplo, sempre trocava os pés do chinelo. E no começo, antes de conhecer, né, a Maria Montessori, essas informações todas, e eu ficava assim, filha, tá errado. Filha, tá errado. Então, assim, eu corrigia, mostrava o erro. E o correto é a gente deixar que eles percebam. Né? Aí eu agora, né, recentemente, agora já passou dessa fase, né? Mas aí quando eu aprendi essa questão esse ensinamento da Maria Montessori, aí eu já comecei a falar assim, seu chinelo tá confortável? Aí ela, tá assim, mãe. Então tá bom. Aí ela saía andando com o chinelo. E aí no momento que ela percebia que não estava confortável, ela trocava. Então é isso, é a gente não chegar, né, exigindo, não chegar com a nossa expectativa, deixar que eles façam e depois deixar que eles percebam. O melhor ensinamento é esse, a gente perguntar para que eles cheguem na resposta sozinhos. Você quer falar alguma coisa, Patrícia? O mesmo exemplo eu quero completar, né? Do frio e do calor, né? Que nós pais às vezes queremos muito decidir por eles, né? Põe casaco que tá frio lá fora. Então, às vezes até rola aquela briga, né? Porque a criança não quer colocar e você coloca o casaco. Então, deixa essa criança sair lá fora, sentir o frio e aí você explicar, né? Você dizer, tá vendo? Olha, por isso que você precisa do casaco. Quando o dia tá assim mais frio, o que ele vai associar? Tempo, sensação, né? Vai trabalhar além dessa autonomia de ele decidir que ele vai sentir o frio ou não, ele vai trabalhando também o sensorial, de conhecer sentimentos e sensações diferentes. Tá? Então, nós pais, aquilo que a Sandra falou, se policiar, porque geralmente nós que não permitimos, nós que erramos pela pressa, pela correria e principalmente porque a gente vem de uma educação, né, que mais uma vez eu falo no meu projeto é esse, é mudar um pouco essa educação tradicional que nós viemos, onde
nós pensamos que sabemos o que é melhor para eles, né? Queremos Uhum, muitas vezes fazer por eles. exatamente. Tem a questão dos erros, né, das falhas, a gente respeitar, né, o erro da criança, a gente não acusar, como eu acabei de falar, né, mas assim, deixar que as crianças percebam o erro, né, elas vão se frustrar, vai sentir dor, e a gente tem que ensinar que essas, na verdade, todas as situações são oportunidades de aprendizagem. Então aqui, assim, a Manu é a que mais você pegou a parte consciente da família, essa transformação. Então, todo momento que a gente erra, a gente nem precisa falar nada. Ela já chega, mãe, mas você aprendeu, né? Eu falei, aprendi, filha, aprendi. Né? Porque o erro aqui em casa, a gente é oportunidade para a gente aprender. E aí a gente pergunta, o que que você aprendeu com isso? Qual que é a sua responsabilidade? Né? Qual que é a consequência sobre isso? Para a gente gerar essa informação na criança para ela poder pensar antes de agir. Né? E aí ela vai começar a se tornar assim, né? Quando ela for fazer algo, quando ela for tomar uma decisão, ela vai pensar no resultado disso, na consequência disso. Então, validar os erros, né? Validar as falhas, isso é muito importante. E ver os erros como oportunidade para a criança ver, enxergar isso também. Se todo erro da criança a gente punir, a gente corrigir, a gente rotular, quando ela errar, ela não vai falar para a gente. Né? Ela vai se sentir mal, vai começar a sentir medo, vergonha, e aí já leva para uma outra questão emocional. Né? A respeitar a opinião da criança. Nossa, eu tinha muita dificuldade nisso, né, gente? Porque assim, tem opinião diferente, vai ter uma cor diferente, vai querer algo diferente, né, do nosso. Às vezes eu quero que ele goste disso e ele gosta de uma coisa totalmente diferente, né? Então a gente tem que aprender a respeitar a idade, né? A gente julga muito, que a gente vem da educação, uma cultura onde a criança não tem palavra, né? Não tem voz, a gente não precisa ouvi-la. E não, eles são na verdade, eles já nascem nessa busca de autonomia, de independência. Nós que paralisamos, né? A gente tem que controlar, acompanhar, na verdade, controlar não, a gente tem que acompanhar, mas eles já nascem com essa busca de construção de personalidade. Então, a gente tem que respeitar, aprender a respeitar a infância, né? Nos limites, né, que a gente tem que dar, claro, né? A disciplina positiva coloca muito isso, do limite e a gentileza, né? Da gente falar com amor, da gente ser gentil, né, na comunicação, Sim. mas que a gente traga limite, né? Tem que ter o limite, claro, porque eles também são, né? São crianças, estão em desenvolvimento, então vê uma coisa, vê o comportamento de outro, eles vão se espelhando, né, nas diversas fontes de informação que a gente aprende, né, no olhar, no interagir, no ouvir, nas histórias que nos contam. Então, a gente tem que dar limites, né? Colocar os nossos valores familiares para que eles possam se firmar nisso e se construírem, né, com caráter, com os nossos valores familiares. Então, e mais uma coisa são as perguntas, né? Que eu falei até algumas perguntas, né? Sobre escolha, sobre o que aprendeu, sobre responsabilidade. Então, é muita coisa. São pequenas, na verdade, assim, se for olhar, é muito pouco, porque tudo se resume ali na participação, né, com a criança, no No dia a acompanhar. dia. Porque a gente, na verdade, a gente olha muito assim a questão da independência, a gente geralmente manda a criança fazer. A gente fala, não, vai lá e faz. Guarda isso, guarda seus brinquedos. E a autonomia, a gente acaba estando junto da criança. A gente desenvolve acompanhando, porque a criança às vezes não tem habilidade para fazer sozinha, ela não tem o emocional preparado para fazer sozinha. Né? E a gente tem que estar ali para ela se sentir preparada. Os meus filhos, eles, assim, eles fazem sozinhos, sim, mas muitas vezes falam assim, mãe, você me ajuda? E por que não a gente ajudar? Né? Antes, teve uma época que eu não ajudava. Eu falei, não, você tem que fazer sozinho, né? Antes de ter esse conhecimento. E hoje eu vejo que não, que isso, na verdade, eu estou limitando o emocional dele, porque a gente não precisa fazer sozinho. Né? Eu venho de uma geração que eu tinha que fazer tudo sozinho, eu não podia depender do outro. E a gente tem que depender, principalmente de Deus, né?
E quando a gente aprende a depender do outro, a gente depende de Deus também, porque a gente se abre para essa fé, para essa espiritualidade também, né? Porque nós somos seres de relacionamento, então a gente tem que permitir que o nosso filho dependa, sim, no limite, né? No limite que isso não deixa ele com uma dependência, né? Mas assim, que a gente construa essa dependência de uma forma sadia, né? Para que ele possa ter relacionamentos saudáveis. Exatamente, muito bem, é isso aí. Eu acho que se alguém tiver uma dúvida, depois pode também mandar, né, do Next, mas acho que a gente construiu muito claramente essa diferença e a importância. Anotei também alguns tópicos, né, dos benefícios. Por que eu devo estar instruindo, contribuindo com esse desenvolvimento da autonomia do meu filho? Claro que além de quanto mais autonomia ele tiver, mais independente ele vai ser. E amanhã, toda quinta-feira, para quem está aqui vendo a live pela primeira vez, não me conhece ainda, é convidado da Sandra, né? Todas as quintas-feiras eu faço um trocando ideia. Mantenho o tema da semana, sempre procuro falar muito, né, durante a semana do que eu construo aqui na live. Na quinta-feira eu escolho uma frase, uma reflexão, muitas vezes até um versículo bíblico, né? Porque tudo que a gente vive aí na ciência, tudo que a gente aprende já veio aí deste grande e mais antigo livro que a gente conhece pela Bíblia. E eu faço um momento de reflexão. Convido você a ir lá, comentar o que aquela frase te coloca, que significado traz para você. E no final do dia, vem aqui, grava um videozinho com o meu ponto de vista, a minha experiência e deixa a minha mensagem. Amanhã vai ser fantástico. De tudo que a gente construiu aqui, a frase vai ficar perfeita. Um super filósofo eu escolhi para essa semana. Não, até me deu um branco agora aqui. O Cortella, que tem Ah, uma filosofia de vida maravilhosa, frases fantásticas. Então, amanhã, fica ligadinho, trocando ideias, vai ser fantástico, fechando aí a nossa semana com chave de ouro. E claro, né, para a gente ir caminhando para o finalzinho dessa live, eu quero trazer para você esses benefícios, que além de, como eu estava falando, né, de gerar essa independência, porque muitos pais têm esse sentimento, né, tipo, de superproteção. Ah, mas eu faço porque eu amo, mas eu faço porque é o melhor para ele, porque vai ficar muito mais bem feito. Enfim, são diversos pensamentos, diversas dúvidas até, né? Porque a gente acaba muito que às vezes fazendo na dúvida. É benéfico, sim, você criar seu filho independente, porque você fez, ele é seu, mas ele é do mundo. Ele quer construir a vida dele lá na vida adulta. Então, como eu trouxe aí no começo da live, né? O que a gente quer é imaginar nossos filhos saudáveis, fazendo lá na vida adulta escolhas assertivas, tendo muito menos incerteza do que de repente nós tivemos, fazendo muito menos escolhas erradas das quais nós fizemos. Então, sim, é muito válido e é sim o primeiro passo. Você construir com o seu filho essa autonomia para que ele se sinta seguro a ser independente, né? Então, esse é um dos benefícios, eu acredito que o grande, maior benefício, realizar aí, consequentemente, as atividades básicas, né, por si só, desenvolver muito mais capacidade cognitiva, desenvolver, se formar um cidadão muito mais ativo e criativo, aí entra a parte que a Sandra trouxe também, facilitando aí o dia a dia dele na vida escolar, na comunicação, no social, né? Vai aumentar nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, o senso de responsabilidade, porque quando eu tenho autonomia, eu entendo tudo aquilo que eu preciso lidar lá na frente, como eu preciso resolver, e vai, claro, muito importante, aprimorar a inteligência emocional. Sandra, se você tiver mais alguma coisa que faltou na minha listinha, por favor, complete, para que essas mães aí sintam mais desejo de fazer o melhor pelos seus filhos, aprimorando aí tudo isso.
Não, eu acho que está excelente, Patrícia. Uma dica também que a gente pode dar para as mães incentivarem essa autonomia é sempre validar as conquistas, né, Patrícia, das crianças, né, as tarefas que Lembra? cumpriram. É, eu vi até uma dica recente que eu ainda vou fazer com as crianças aqui, de fazer um quadro. Ah, eu acho que travou, voltou. De fazer um quadro com as conquistas, né, e os desafios que elas ainda que a gente precisa cumprir, né? Por exemplo, a Manu já calça, já veste a roupa, né? Já tem muitas questões que já tá ok, ok, ok. Isso é importante a gente mostrar para as crianças, né? Olha só o que você já consegue, né? E o que que falta para a gente poder praticar. Então, assim, é uma dica para que a gente possa até Exercício avaliar o diário. nosso filho. Para que a gente possa avaliar o que precisa ser feito, ainda o que a gente precisa construir e acompanhar, e o que a gente já conquistou, validar. Então é isso, é a última dica que eu lembrei aqui. E é fantástico isso, né? Porque para quem chegou aí depois da live, ou para quem for assistir depois, né, ou conhece um pouco da minha história, então a lesão do Vicente é muito o lado direito. Né? Então, para ele tirar e colocar roupa, nem sempre ele consegue. Camiseta, por exemplo, né, que você tem que fazer esse exercício aqui de erguer os braços e tal, ele ainda não consegue totalmente Quantos anos sozinho. que ele tem, Patrícia? Ele vai para 6 anos em abril, né? Hum, Mas o que que hoje ele já consegue? Ele tem consciência de puxar primeiro o casaco. Com a esquerda ele faz tudo. Então ele puxa o lado direito, que ele não tem habilidade, que ele nem tem força motora de mexer a mão direita, e puxa para trás e consegue tirar o casaco, né? olha Consegue só. tirar, ajudar na calça, mas está conseguindo ajudar na meia. Ou seja, para nós sim, é forma de celebrar. E como a Sandra falou, celebre, mostre para ele os acertos. Poxa, que bacana, filho. Então hoje, é claro que é uma alegria muito maior, porque era uma criança que não tinha perspectiva de nada, né, de ser totalmente independente. Mas é uma coisa que a gente fala muito na nossa formação também, né, Sandra? Tudo começa aqui. Sim. Então, você como pai, como você como mãe, não desanimar na primeira dificuldade, na primeira barreira. Acreditar que sempre há algo maior, que sempre existe algo possível a se fazer, né? Como a gente já falou também no início, não é simples, não é fácil e não vai ser um passe de mágica, mas é uma conquista diária e que a gente faça assim essa validação, que a gente demonstre em amor, porque eu sempre coloco aqui, quando a gente faz em amor, o resultado é diferente. Seja para a hora de dormir, seja para melhorar a hora do banho. Semana passada a gente falou da hora de dormir. Se você fez a experiência, mudou hábitos, mudou um pouco a sua rotina, né? E você vai ter essa percepção do quanto vai melhorar. Agora, se você fizer uma noite e desistir porque não deu certo, aí a culpa continua não sendo da criança, né? Eu sempre falo, a prioridade é nossa. Nós precisamos querer, nós precisamos ser firmes na decisão de querer, como a Sandra vem trazendo aí desde o início da live. É uma decisão eu querer buscar o melhor, ser melhor, para sim ter dias mais leves. Não é, Sandra? Ótimo, Patrícia, perfeito. Eu agradeço demais o convite, estar aqui com você. Né? Assim, como diz, eu honro muito a sua vida, a sua história. Me emocionei várias vezes com suas lives, com seu testemunho, né? Acho que tá no YouTube, não tá na TV Aparecida? Nossa, Ah, chorei é meu link horrores, do meu bio aí. chorei Convidados da horrores. Sandra que quiserem conhecer detalhadamente a história dos meus 2 milagrinhos, tem um link aí na minha bio, tem vários testemunhos, tem o link do meu primeiro livro e em breve o segundo livro está no forno, Tá com muito escrevendo. carinho Estamos e com muita esperando. emoção. Então, quem me segue aqui, por favor, né, siga a Patrícia também, porque a gente pode aprender muito junto. A gente aprende, né? E se conectem, né, Aprende. com quem está nesse projeto, com quem está nesse caminho, com quem tem esse mesmo objetivo de fazer diferente, tomar decisão de ser melhor a cada dia, né? De trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Se conectem, porque quando a gente está com alguém que pensa junto, que tem o mesmo objetivo, é mais fácil, o caminho fica mais leve.
Com Sozinho não certeza. dá certo, gente, é muito difícil. Então caminha junto com alguém que está com esse objetivo. A Patrícia está aí no objetivo, eu estou aqui, né, para trazer. Então manda mensagem no direct, pergunta pra gente, né, busca ajuda com a gente está à disposição, né, Patrícia? Exatamente. E eu desde já também agradeço, Sandra, o teu sim, a tua partilha, do teu conhecimento. Com certeza a gente ainda tem muito a agregar, muitas outras lives, muitos outros temas para a gente trazer aqui. E como você disse, né? Vem com a gente, busca ser melhor a cada dia. A gente nunca vem aqui para ditar o que é certo, o que é errado. Cada um vai avaliar dentro da sua vida, dentro da sua necessidade. Mas que sim, é importante você se conhecer, é importante você se descobrir que momento que você está, o que você pode fazer para ainda ser melhor. E aí, né, que é para que os meus seguidores tem a Sandra aí que te ajuda a conhecer essas emoções, a explorar todo este mundo magnífico que é a gente descobrir de verdade quem a gente é, qual é o nosso DNA, que muitas vezes, pelos estímulos da infância, acabaram aí nos distanciando da nossa essência. Uma abençoada noite a todos. Muito obrigada. A você que vai assistir aí posteriormente, amanhã, compartilhe, vai no meu canal do YouTube, vasculha tudo lá, tem muito conteúdo poderoso que você possa compartilhar com todas as pessoas que você ama. Uma abençoada noite. Deus abençoe a sua vida, Sandra, a sua família, os seus tesouros. Obrigada, amém. A sua também, E tenhamos Patrícia. uma Muito, quinta-feira muito. cheia de bênçãos. E até amanhã no Trocando Ideias. Fiquem com Deus.